Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Caminhos da Medicina, o podcast que vai te ajudar a encontrar o seu caminho dentro da medicina. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e hoje o nosso tema é cirurgia do aparelho digestivo e transplante hepático. Hoje eu converso com o Dr. Orlando Torres, referência nacional e internacional em cirurgia hepatobilio-pancreática, e ele é professor titular e coordenador da residência de cirurgia do aparelho digestivo do Hospital Universitário Presidente Dutra, o Hospital da Universidade Federal do Maranhão. Dr. Orlando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Feliz em estar aqui com vocês. Muito certo, professor. Professor, o tema é ajudar quem está em casa, quem está no final da faculdade, quem está na residência de cirurgia, a encontrar qual que é o caminho que tem a ver com você, qual que não tem, dá uma luz, né, na vida dessas pessoas que estão em dúvida. E só que antes de chegar no seu caminho propriamente dito, eu quero voltar lá atrás, lá na sua história. Por que que o senhor decidiu fazer medicina? Por que que o senhor decidiu escolher ser médico? Onde é que tudo começou? Eu não tenho parente, ninguém relacionado à medicina. Eu fui o primeiro. E eu tive, assim, durante a minha formação na Escola Modelo Benedito Leite, no Liceu Maranhense, as pessoas falavam em medicina, mas ninguém passava em teoria naquela época, e algumas outras pessoas sugeriram que eu pudesse fazer medicina. Eu era um bom aluno para aquele padrão da escola pública na época, e conseguia ver algumas coisas ligadas à medicina em mim. Eu acho que, assim, muito mais informação externa do que o convívio familiar. E isso me levou a estudar mais. Eu achava que eu podia estudar bem mais, e como no último ano dessa escola Liceu Maranhense, eu já via que eles discutiam quem vai fazer medicina, o que precisa, não sei o que, e eu acabei me preparando para medicina e tive a felicidade de ser aprovado no vestibular da época. Que beleza, professor. E quando o senhor entrou na faculdade, o senhor entrou de coração aberto para conhecer todas as especialidades dentro da medicina, ou o senhor logo de cara já sentiu que a sua praia era mais o mundo cirúrgico mesmo? Naquele convívio da época, eu era muito tímido, tinha muita timidez em relação a estar com as pessoas, porque eu era de uma escola pública e na época haviam falado que eu tinha sido o único que passou da escola pública para uma área médica, e eu acabei perdendo um pouco de convívio com as pessoas naquela época, de forma que quando começou a anatomia, eu acabei gostando da anatomia. Eu ficava com o pessoal lá, com os cadáveres, os técnicos acabaram gostando da gente, e eu lembro que eles mexiam nos cadáveres e eles pediram para eu suturar, para eu costurar, e nunca tinha dado um ponto, e eu conseguia fazer. Eu via eles fazendo. Os técnicos da época da anatomia, eles eram melhores que a gente para suturar, e eu olhava eles fazendo e eu achava que aquele deve ser cirurgião. Uhum. E eu achava, no começo, até que eles eram médicos, que eles usavam uma bata grandona, tal, e os professores passavam, falavam com ele, batiam, cumprimentavam pelo nome, e eu achava que eles eram médicos. E eu olhei e disse, não, eu vou fazer, deixa eu fechar um pouquinho. Depois, só mais na frente, que eu descobri que eles eram os técnicos que ficavam lá trabalhando direto. Então ali eu gostei, e somente a partir do quarto período de medicina eu achei que eu deveria. Eles perguntavam se eu já estava indo para o hospital, acompanhar alguém. A gente podia acompanhar, hoje acho que não permite mais, mas na época era o Hospital Geral, e os grandes professores que trabalhavam no Hospital Geral queriam as pessoas para ajudar, porque não tinha muita gente para ajudar na época. E lá eu comecei a gostar de cirurgia, mas eu não perdia o passo da formação, ou seja, eu tinha que estudar para as provas, passar na prova. Eu tive esse cuidado de não me perder dentro ali da parte prática e ficar muito no conhecimento, de forma que eu conseguia ser aprovado nesse período mais básico, que eu precisava entender, que era muito mais difícil na época. Tinha fisiologia, embriologia, farmacologia, era muito mais difícil para a gente entender, e a gente conseguiu ser aprovado. E depois, quando entrou na clínica, eu acabei tendo um pouco mais de margem para ficar com alguns
grandes cirurgiões da época que me trouxeram muita inspiração para seguir em cirurgia. Quem foi o primeiro grande cirurgião que o senhor acompanhou? O Dr. Domingos Costa, por exemplo, foi uma das pessoas que ajudou muito a gente. O Dr. Weber Matos, na época o Dr. Cijara e o Gutenberg me ajudou muito. Era uma pessoa mais jovem, mas já me ensinava, me orientava no Hospital Geral. E depois o professor Frazão, era um brilhante cirurgião, ele me induziu a entrar no campo operatório. Ele saía, vai fechando aqui, a gente começava a fechar a pele. Então, eu acabei me incorporando na soma dessas pessoas, o professor Macatrão, na soma dessas pessoas, para que eu pudesse me tornar um cirurgião igual a eles. Ou seja, eles eram um espelho para mim de aprendizado e de técnica. Isso no meio da faculdade, mais ou menos? Sexto período? Seria mais ou menos em exatamente, em torno do quinto período, mais ou menos, quinto, sexto período. A gente, como o senhor até mencionou no início, hoje está muito mais difícil, né? De ir por conta própria, acompanhar. Hoje tem uma série de burocracias, de ter que estar no internato, ter que estar na residência. Na sua época, o senhor já conseguiu fazer cirurgia dentro da faculdade? Pois é, eu comento muito isso porque a gente acompanhava. Tinha uma pessoa que era a nossa referência, que era o Valadão. O Valadão é 2 anos na nossa frente. E Valadão me ensinou assim, a dissecar veia, por exemplo. Ele estava no 10º período e eu estava no 6º período. E ele me ajudou a dissecar veia. Eu sempre falo para ele, só você me ensinou a dissecar veia, tal, ele sempre fala. Daí a gente começava a operar. De forma que eu fiz cirurgia, uma primeira cirurgia foi no 5º período de medicina, e eu acompanhava os números dele. Ele tinha os números impressionantes de cirurgia, já no 10º período. Sim. E eu comecei a acompanhar. Se a gente for falar os números assim, absurdos, por exemplo, de 50 hérnia antes de receber o diploma de médico. E aí eu tinha que passar esses números dele. Você já está na competição. Eu já era uma salutar, dizer, poxa, o Valadão fez não sei quantas hérnias. E o Valadão operava no Hospital Geral e no Hospital Centro Médico, que também era permitido o estudante. E ele, no 10º, já era um profissional praticamente, mas ele ficava com o carimbo dos staff, não sei o quê. Depois eu comecei a pegar o carimbo de staff e a gente começou a entender. E de forma que ele fez acho que mais 3 ou 4 gastrectomias, eu fiz 8, ele fez não sei o quê, eu fiz, então, tireoide, ele fez não sei quanto. Eu tentava se buscar e a gente encontrava, como eu ia muito para o hospital, acabei fazendo, de forma que eu consegui um ou outro número fazer maior do que ele. Virou o Cristiano Ronaldo contra o Messi. Pois é, era batia o número. Bem salutar, e ele já dizia assim, o pessoal já me chamava. Tanto que quando ele passou quando ele se formou, ele trabalhava em Zedoca e lá ele ganhava dinheiro, tá? E a gente não tinha, todo mundo liso. E ele foi na minha turma do 8º período ou 9º período, diz, olha, eu quero que você vá trabalhar em Zedoca, que a gente ia sexta à tarde, ficava sábado, domingo, voltava domingo à noite, chegava às 6 horas da manhã e já ia para a faculdade. E eu fui para Zedoca para ajudar, e depois ele saiu e eu fiquei em Zedoca um período e fiz deu o emprego dele para o senhor. Pois é, aquele emprego de final de semana, que era um emprego bom para a gente, bem legal. A gente recebia uma graninha ali para começar assim, se virar na faculdade, era muito legal. Eu fiquei uns 6 meses lá em Zedoca, mais ou menos, indo sexta-feira, voltando domingo à noite. Era bem interessante. Então a competição com ele nunca gerou rivalidade não, né, professor? Foi sempre Pois é, a gente conversa muito sobre isso, porque na época ele dizia assim, depois assim, bons cirurgiões, ele dizia, nós estamos bons cirurgiões, não sei o que. Aí um dizia, quem é melhor, A, B, não sei o que, a gente ficava rindo, porque a gente não tinha isso aí, porque a gente era muito amigo. E uma pessoa, eu gosto mais disso aqui, eu acho que não sei o que é melhor, não sei o que. Isso criou uma sensação de rivalidade, gostosa, de rivalidade, que depois à noite saía, eu minha esposa, ele a esposa dele, ia conversar, bater papo, porque o pessoal ficava sempre envolvido, achando assim, eles não se batem não, acho que não se bicam. Todo mundo comentando, eles não se batem. Não, à noite, saindo junto, tomando vinho. Tá lá, exatamente, achando assim,
e perdurou durante muito tempo isso, mas a gente acabou aprendendo bastante e ele quando a gente passou na faculdade junto para professor e Sim. acabou que a gente ficou junto criando os projetos dentro do hospital universitário para a melhoria do hospital universitário. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa e que teve um convívio que até hoje perdura até hoje. O senhor formou, acabou a faculdade de medicina e já entrou direto na residência de cirurgia ou trabalhou um tempo como médico generalista? Como foi esse começo de vida de recém-formado? Eu me formei e passei na residência de cirurgia, mas eu fui chamado para o exército. Sim. Eu fiquei 3 meses aqui em São Luís e depois eles precisavam de gente no Amapá. É um local chamado Clevelândia do Norte. E aí estava eu e um outro amigo, Helder, e ele, por negócio de idade, ele era meu superior, porque no exército era bem redondo. Ele disse que no exército não existe nenhum soldado igual ao outro. Em alguma coisa tem um desempate que ele é numerado e nós não somos iguais. Então nós não éramos iguais, ele brincando, sempre dizia que ele era meu superior. E aí na hora de escolher, eu fui escolhido para ficar lá no Amapá. E lá eu passei 9 meses no Amapá, porque os primeiros 3 meses era aqui, depois eu fui para o Amapá. Gostei, porque tinha um hospital, um hospital de fronteira, e eu era o cirurgião mesmo, sem ter residência. Eu operava as urgências, tinha muita leishmaniose, muita coisa lá, a gente saía e eu fazia muita cirurgia. Eu fiz muita cirurgia apenas como médico lá numa cidade chamada Oiapoque. Eu fiquei lá e gostei, aprendi bastante. Eu acho que amadureci um pouco nesse período de convívio com o grupo lá no Amapá. E tinha um dentista que era do Pará, e tinha um outro médico que era de Minas Gerais, e tinha um farmacêutico que era do Rio de Janeiro. É bem interessante a gente convivendo lá no hospital, que eles chamam de formação sanitária. Sim. Um hospital pequeno, mas que atendia muita gente. E eu acho que eu gostei de lá. Experiência, né? Foi uma experiência boa para mim. Então, o senhor começou a carreira de cirurgião antes da residência de cirurgia? Eu comecei a carreira de cirurgião antes da residência de cirurgia. Foi muito, muito legal, porque ele já chamava, tem que chamar o cirurgião. Ele me chamava... Como cirurgião já. Eu não vou dizer que eu não sou cirurgião. E que isso tinha, de certa forma, uma influência lá, né? Porque todos que passavam na minha frente há um ano, né, já diziam que era o cirurgião. Aí pergunta, quem foi o cirurgião que veio para cá? Então, mas esse é o termo. Não foi nem o médico generalista. Ninguém pergunta quem é um médico. Aí saiu um rapaz, que eu acabei nem vendo, que ele saiu um dia antes, né? E aí eu cheguei... Ele disse, ele é o cirurgião que só era doutor não sei quem, tal. Eu disse, tal. Eu já sabia que ele não era cirurgião, nada. E assim como eu não era também. Então não podia dizer que ele não era cirurgião, porque então, eu não era cirurgião. De forma que eu aprendi que é possível exercer a profissão lá, e eu acabei, apendicite, hérnia, que eu tinha visto muita coisa lá, eu acabei fazendo isso e gostando, porque... muito trauma que tinha por lá, tal. Outro a gente mandava encaminhar, porque o hospital era pequeno, a cidade também era pequena. Sim. Mas a gente conseguia fazer alguma coisa lá no hospital, e eu acabei gostando desse convívio de 9 meses lá no Amapá. Só reforçando para a galera que está em casa, que não é para se formar e sair não operando apendicite, não. É porque naquela época, se eu conseguia fazer uma base cirúrgica muito boa durante a faculdade, o que não é possível hoje, pelo menos em tese, né? Mas depois, quando acabou esse ano de serviço militar, o senhor meio que não tinha escolha, né? Tinha que ser cirurgião, já estava com rótulo. Acabou o serviço militar, eu tinha minha vaga segurada por direito, por lei, eu tinha minha vaga, ou seja, eu não fiz nova prova. Certo. E eu entrei como R1, e eu lembro da residência, eu fazia muita cirurgia, e os R2... Que estavam lá, eles não tinham muita experiência. Eles criou um clima interessante, porque eles já ficaram contra mim, assim, achando que eu ia tomar, fazer não sei o quê. E eu ficava tentando esconder o jogo, me comportar como R1 do R2 da cirurgia geral, mas na hora que eu sentia que eu via que ele palpitava ali, tremia na base, ele disse, passa para cá, eu tomava a cirurgia do R2, mas muitas vezes eu tomava a cirurgia do R2, e às vezes
eu falava para ele, eu tentava não, tomava por aqui, faz isso, porque senão eles tudo ia para a comissão de residência médica, ficava com medo de tomar, e eu, não, vai aqui. Aí eu tentava me controlar, mas não, tá errado, tal. Aí, de forma que depois ele acabava deixando, e eu consegui conviver bem com esses residentes que estavam lá, que eram 10 residentes R2 e nós éramos 10 residentes R1. Então, em vez disso criar um clima ruim, de rivalidade, de conflito, acabou que eles usaram o senhor para ganhar mais confiança, né? Exatamente, a gente acabou deixando... Posso ir por aqui, posso ir por ali? O próprio staff daquela cirurgia X, ele dizia, Orlando, ajuda o pessoal. Ele pedia para mim... Dividia o serviço com o senhor, vamos dizer assim. Exatamente, eu vou embora, eu vou ali, não sei o quê, eu vou lá embaixo uma reunião com a direção, vou não sei o quê, ajuda os caras aí, porque ele sabia que ele já me conhecia de vários hospitais. O Hospital Dutra era um hospital que tinha emergência, o Hospital Geral, o Socorrão, então eu ficava nesses 3 hospitais. O Socorrão eu ficava todo domingo com o Gutenberg na emergência, então a gente chegava cedo. No sábado tinha o Calixto, o Leonardo, ficavam no sábado, eu ficava no domingo, acompanhando os staff. No sábado, na sexta-feira é o Manuel Francisco, no sábado era o Emmanuel e no domingo era o Gutenberg. Então acho que eu aprendi muito com essas pessoas, que eu já chegava e conseguia ajudar eles. Então a gente aprendeu muito de emergência, de forma que quando na residência eles sabiam que eu tinha, eles já me viam operar, já tinham vindo operar, não sei o quê, que veio aquelas falas antes de eu entrar, vai chegar, vai tomar, vai querer dizer que ele que sabe tudo, e isso já me fez eu me retrair e tentar segurar um pouquinho mais, porque eu não posso incomodar, que eles podem levar meu nome lá para cima, ou não me dar mais nada, porque por direito era deles. Sim. E acabou que esse convívio foi muito salutar. Ah, que beleza, professor. Então, pelo que eu entendi da sua história, em nenhum momento o senhor teve dúvida se seria cirurgia ou outra. Você sempre foi puxado pela cirurgia. Ou em algum momento da vida, o senhor deu uma refletida. Pô, será que é cardio, clínica? Ou não teve esse momento? Na verdade, não teve, porque naquela época, um detalhe interessante, no internato, você podia trocar. Uma coisa que acho que não tem mais. Não, é obrigatório passar por todas as áreas. Obrigatório passar por todas. E a pessoa da Orlando, eu quero ficar na pediatria, eu vou rodar segunda-feira para cirurgia, tu pode ficar. A gente chegava e falava, pessoal, olha, ela não quer, minha amiga tal, não quer rodar na cirurgia. E quer que eu fique na cirurgia para ela. Aí eu fiquei assim, parece que 3 períodos na cirurgia, eram só 4 períodos. Eu fiquei 3 períodos na cirurgia, um período na clínica e um período na clínica médica. Porque eu não fiz o período da obstetrícia que eu passei, fiquei 2 semanas depois, já me tiraram. E na clínica médica eu fiquei o período todo, mas também subia muito para o pessoal da cirurgia. E na época era permitido mesmo, acabou que eu não tinha dúvida. Agora eu não posso nem fazer outra coisa, porque eu não sei pediatria, não. Tanto que como a criança está chorando de muito, não sei o que, eu lembro que eles perguntavam assim, uma criança que está chorando, que está não sei o que, como é que você faz, tal. Eu dizia, hoje a gente não pode dizer mais isso, eu dizia brincando no ouvido do outro, põe uma compressa. Aí eu achava assim, brincando, dizendo que era claro que a gente estava só brincando e sabia que tinha que fazer alguma coisa. Uhum. E o pediatra levantava quando tinha alguma pergunta assim, o professor lá em cima, na sala de aula, e você, cirurgião, ele apontava para a gente, o grupo de cirurgiões, para tremer. Uhum. O pediatra estava lá dando aula de pediatria e a gente no internato, no último ano, ele apontava chamando a gente de cirurgião, como fosse, ele já sabia de informação que a gente gostava de cirurgia, e acabou que a gente ficou aquele estigma de achar que era cirurgião, e isso provoca alguma coisa lá na frente com a gente. Mas eu acabei conseguindo conviver bem, tive um bom convívio com todo mundo em todas as áreas. E ele e realmente era legal fazer isso. E o bom da sua história é que o senhor, como já saiu formado como cirurgião da faculdade, o senhor não chegou a pegar plantão de pediatria, de clínica, de UTI, você já foi como cirurgião e entrou na residência
e sempre ficou no trilho da cirurgia, né? Depois, quando o senhor termina a residência de cirurgia geral, o senhor já foi para o mercado de trabalho, se especializou em cirurgia do aparelho digestivo, se direcionando e depois prestando prova de título, ou o senhor chegou a prestar residência também de cirurgia do aparelho digestivo? Porque na sua época eu não sei bem se tinha. Não tinha, né? Quando eu terminei os 2 anos da cirurgia geral, eu acabei trabalhando, o pessoal precisava de gente, eu acabei conseguindo emprego no Socorrão, depois teve o concurso do Socorrão, e depois a gente criou a cooperativa, o Valadão foi o presidente da cooperativa, a gente criou uma cooperativa de cirurgiões chamada Cosima, que todos pediram demissão do concurso e conseguiram trabalhar e conseguiram pegar alguma coisa. Então a gente ficou lá. E eu operava também no Hospital Geral, e depois teve o concurso do Estado e eu passei. Depois de uns 2 anos, ou 3, eu peguei e fui para Curitiba queria fazer pós-graduação. Depois eu tinha passado no concurso para professor, com 4 anos de formado, eu acabei saindo da universidade. 3 ou 4 anos depois eu já tinha entrado na universidade novamente. Sim. E aí eu achei que eu precisava fazer pós-graduação, fazer mestrado, doutorado. Eu consegui em Curitiba. O professor Oswaldo Malafaia, ele me ajudou bastante, eu consegui falar com ele num congresso, eu fui para Curitiba e fiquei no serviço de cirurgia do aparelho digestivo do Hospital de Clínica da Universidade Federal do Paraná, que era um hospital muito bom, muita gente boa, bons cirurgiões. Sim. E aí lá no hospital universitário, apesar de eu estar fazendo um mestrado, entendi, eu fiquei na cirurgia com o Júlio Coelho. O Júlio Coelho é muito conhecido, o Júlio Coelho já tinha livro e tal. Eu consegui me identificar com o Júlio Coelho, Malafaia, Marquezine, Campos. Aquele grupo era um grupo muito forte. E eu acabei ficando com eles nas cirurgias. Me identifiquei muito com os residentes e consegui ficar 2 anos, um pouco mais de 2 anos em Curitiba. E depois o doutor Júlio deu uma documentação dizendo que eu fiquei 2 anos na cirurgia do aparelho digestivo, como se dissesse ele. É muito tempo que eu estava lá, e era uma aula, as aulas do mestrado eram muito pontuais, tal, então eu ficava o tempo todo com ele lá. E assim, como fosse um agregado da cirurgia do aparelho digestivo, e logo em seguida eu fiz o concurso de título, ou seja, eu sabia que eu tinha que me preparar. E o pessoal falou, você pode fazer o concurso pós, porque na época podia fazer se tivesse 2 anos, mais pelo menos 2 anos de geral, mais algum tempo de treinamento. Não tinha residência nessa época, né? De aparelho digestivo? Lá já tinha da aparelho digestivo. Mas o senhor viveu como um residente do aparelho digestivo, então o senhor fez a residência, né? Aí o que acontece? Como eu fiquei lá fazendo o mestrado e o doutorado e fiquei 2 anos lá, e para você aplicar para título de cirurgia do aparelho digestivo, título de especialista, tinha que fazer a prova, uma comprovação de 3 anos, não era 4, era 3 anos. E eu tinha, na verdade, feito 4. Uhum. E quando eu entreguei a comprovação, eles acabaram aceitaram, como já tinham aceitado, eles sabiam que essa, porque não, eu fiz assim, muita gente tinha feito antes. Sim. E eu entreguei a documentação e eu pude fazer a prova. Aí eu fiz a prova, o concurso para título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo, aí eu passei. A prova foi em Porto Alegre e eu passei no concurso. Isso Ao mesmo tempo, eu fiz o concurso, eu estudava muito com o Malafaia, eu fiz o concurso para gastroenterologia, ou seja, eu tenho 2 RQE de clínico, de gastroenterologista e de cirurgião do aparelho digestivo registrados aqui no Conselho Regional de Medicina, que eu acho muito interessante. Digo, olha, se eu quiser, eu posso trabalhar como gastro, posso trabalhar como gastro, igual vocês aí. Ah, você não sabe, realmente tem que saber muito. Eu tenho só o RQE, mas não tenho. Não dá para fazer, para atender gastroenterologia de jeito nenhum. Cara, mas interessante. E a sua direcionada para a cirurgia do aparelho digestivo foi através do mestrado. Sim. Só que foi intencional, porque antes disso, na sua época, o cirurgião geral operava tudo. Pescoço, pé, tireoide, até neurocirurgia a galera fala que fazia, né? Craniectomia descompressiva. Não sei se o senhor já fez nos traumas. A gente operou bastante. Eu operei muita coisa no Socorrão, no geral.
A gente fez muita cirurgia de todo tipo, não dispensava. Tanto que no Dutra, quando eu passei na prova para professor, eu operava todas as situações. Eu cheguei muito a fazer no Dutra, o professor não podia ir, o urologista, eu fazia a prostatectomia. O Ribamar Bicão, que era um pescoço famoso, não podia. Orlando eu pegava e fazia a tireoide dele. Às vezes ficavam 4 pacientes na visita, ficavam 4 pacientes pensando ser operado. Um era um prócto, outro era não sei o que, outro não sei o que. Aí eu pegava e eu fazia tudo, eu fazia um raspa. Eu cheguei a fazer, em um ano lá no Dutra, eu fiz 845, por aí, entre 800 e 900 cirurgias em um ano no Dutra, quando eu estava lá no comecinho, assim, porque eu pegava tudo e operava tudo. Tudo que aparecesse. Tudo que aparecia. Aí, não, tem uma amputação, tem não sei o quê, que somando tudo era desse jeito. E no Socorrão a mesma coisa, a gente fazia, eu operava tudo que aparecia na época do Socorrão. Então, como o senhor operava de tudo, o senhor se interessou mais nesse momento pela cirurgia do aparelho digestivo, ou o senhor gostava de outra área e o mestrado que lhe aproximou da cirurgia do aparelho digestivo? O mestrado ajudou bastante, porque o convívio com a gente lá foi todo aparelho digestivo. Sim. O Júlio Coelho operava fígado via bilhar, pâncreas e transplante. O Malafaia operava esôfago. O Malafaia era muito bom de esôfago. Ele que criou uma prótese chamada prótese de Malafaia na época. O Sérgio Brenner era um proctologista. Ele operava colo reto muito bem. Então o convívio era todo aparelho digestivo lá. E isso eu disse, olha, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu gostei. Lá que você descobriu a paixão pelo... Lá que eu descobri. E na emergência, eu atendia muito cirurgia vascular no Socorrão. Sim. Eu cheguei a comentar que o Socorrão, a emergência do Socorrão, me deu muita noção da cirurgia vascular que eu faço hoje, do transplante, da duodenopancreatectomia com ressecção de veia porta, não sei o quê. Sim. Porque eu fiz todas as artérias do corpo. Eu costumava dizer isso, porque lesão de subclávia, que era uma lesão de cirurgião sênior, e que você tinha que descolar a clavícula, não sei o que, rodar, eu fazia. Aí fazia femoral, fazia carótida, fazia tudo lá na emergência, porque tinha você, não tinha o parecer da vascular, não tinha que chamar a vascular. Era o cirurgião que tinha que resolver. Era você que tinha que resolver, e acabou que a gente aprendeu bastante. E a gente aprendeu muita coisa do Júlio Coelho, porque ele fazia transplante. Sim. E aí ele dizia, quer vir em madrugada, não sei o que, tá, um assistente dele, um residente, me dava a dica, eu subia ali a rua 15 ali no Curitiba e ia para o hospital, ia para lá. Maior frio, o frio atrapalhou muito assim minha desenvoltura, porque eu tinha muito sensível ao frio na época. Sim. A gente chegou a pegar menos 4 graus. E a gente vindo de uma terra quente, e aí para adaptar foi muito difícil. De forma que eu acabei indo para trabalhar com eles, assistir e tal, e depois eu peguei o ritmo e entendi um pouco mais do transplante. Nessa época você já acompanhou o transplante? Eu assisti vários transplantes em 1994 e 95. Foi ali que você entrou no seu primeiro transplante, lá em Curitiba. Eu assisti bastante transplante e tal, e ficava com eles, ajudava alguma coisa de cirurgia de banco, mas eles que faziam mesmo. Eu acabei segurando, mas eu gostei muito do transplante. E de lá, eu já falava para ele, pro Dr. Júlio, que eu ia fazer o transplante. Pronto. Olha, ele vai para o Maranhão fazer transplante no Maranhão. E isso ficou assim na minha cabeça. Na época não tinha condições mesmo, tinha que esperar um pouco até amadurecer a ideia de todo mundo. É isso que eu queria saber, porque essa consolidação de fundar um serviço de transplante foi recente, né? Foi há poucos anos, foi há 2019, 18? Não sei. Foi 2018, 2017. A gente começou antes o preparo. No ano 2000, o doutor Dominici, que é um gastroenterologista muito conhecido, uma pessoa muito querida nossa, ele falou que ia criar um núcleo do fígado. Sim. O seu núcleo do fígado tem 23 anos. Ele disse, eu vou criar o núcleo do fígado. E ele começou a falar, e disse assim, eu vou precisar de cirurgião. Aí eu disse assim, me bota.
E aí apareceram 5 pessoas querendo ficar no grupo cirurgião do núcleo do fígado. Eu sei que no final todo mundo saiu, ficou só eu. E aí a gente começou a discutir caso de fígado. Eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para começar o transplante. Mas não tinha nada de base naquela época. 2000 teve que esperar até 2012, 12, para começar a mandar documentação para fazer isso aí. Eu sei que nessa época eu mandei, mas foi reprovado porque realmente tinha que ser reprovado porque não tinha gente. Sim. E só foi aprovado em 2017, em agosto ou setembro de 2017 foi aprovado, credenciado, e a gente fez o primeiro em 2018, o primeiro transplante hepático. Cara, que maravilha. Eu lembro, eu estava na residência na época que aconteceu, foi histórico, né? O primeiro transplante do estado do Maranhão. Então é engraçado que o senhor, quem coloca essa semente lá no seu coração é o Dr. Júlio Coelho, sim, lá em Curitiba. E o que eu vejo, professor, é que muita gente se apaixona pelo transplante vindo do aparelho digestivo, cirurgia hepatobilipancreática, e chega lá no fígado, no transplante, né? O senhor parece que foi meio que o inverso. Não sei se foi isso mesmo. Pois é, eu vi muito. Eu lembro que eu fiz uma duodeno. Assim que eu cheguei em São Luís em março de 95. Eu pisei em São Luís em março de 95, voltei para a universidade. Quando foi no dia 27, 28 de março, apareceu um tumor de duodeno num paciente de 80 anos, 82 anos, e eu disse que eu ia operar. Aí, bem novo, o pessoal começou a brincar, eu deixei internado, acompanhei, aí alguém falou, é Dr. X que vai operar, falando outro cirurgião mais famoso. Uhum. Eu disse, não, sou eu mesmo. Ele vai entrar, continua, não, sou eu mesmo que vou fazer. Então, aí eu fiz uma duodenopancreatectomia em 1995, num paciente de 82 anos, uhum, e o paciente saiu super bem, porque era um paciente do Dr. Dominici, ele pediu para olhar e saiu bem. O que acontece? Eu peguei e eu no convívio com o Júlio Coelho, ele escrevia muito, ele escrevia e publica, ele tinha mais de 400 trabalhos publicados na época, e vários livros, e aí eu decidi escrever um relato de caso, daquele caso, duodenopancreatectomia no paciente acima de 80 anos. Eu publiquei e tá até hoje, eu tenho esse artigo até hoje, mas como se fosse assim, eu vou guardar isso aqui quando falarem de alguma coisa em relação ao duodenopancreatectomia, eu mostro esse caso que eu fiz há muito tempo atrás. Daí, eu comecei, aí eu fiz fígado, eles operavam muito fígado, eu fiz fígado também já em março, eu fiz um fígado em março, eu fiz uma hepatectomia, na época era um adenoma hepacelular grande, um adenoma de uns 8 centímetros, a gente fez uma hepatectomia direita no hospital universitário, e aí como a gente começou a discutir, aí eu escrevi também esse caso, ou seja, não era nada de anormal, mas eu botei só para como fosse registrar, não é raro, né? Não é caso raro que todo mundo faz. Aí eu botei para registrar os 2 casos, para dizer que a gente tinha feito essa cirurgia na época no duto. E depois a gente começou a atender todo o aparelho digestivo, mas já com uma veia para fígado, pâncreas e veia biliar. Entendi. E nesse momento que começa a surgir a sua veia de publicações. Sim. Porque todo mundo pensa que cirurgião é só assistência, não tem ensino, não tem pesquisa. E o senhor, ao contrário, não deixa de ser um cirurgião de 100% de prática, de assistência, mas você também conseguiu alimentar esse pilar de publicar, e é isso aí que foi, talvez, de fato, lhe consolidando como uma referência, né? De âmbito nacional, internacional, começar a escrever livros. Isso, pelo visto, não foi intencional, né? Você meio que armazenava. Sim. O que a gente identificou na época era que as pessoas eram muito técnicas. Sim. E valorizavam muito a técnica, de forma que dava a impressão que esse era o caminho ideal para eles. Mas só que se você não, para aquelas cirurgias, para a colestectomia, por exemplo, você não precisa estudar muito, pode tocar uma colestectomia.
Mas se você for fazer uma hepatectomia ou uma duodenoppancreatectomia, tem que estudar muito a anatomia. Eu sempre dei essa aula de anatomia do fígado e do pâncreas, então eu tinha que estudar muito. Então começou a estudar e eu comecei a pegar essa história, essa veia de escrever. E a gente começou a escrever alguma coisa ali, relatinho de caso e tal, bem devagar, para depois pegar isso aí. E eu sabia que era, acima de tudo, um registro para que a pessoa fique sabendo que você fez alguma coisa na época. Sim. De forma que... Você já tinha essa visão, né? Exato. De forma que quando a gente terminou o mestrado, a gente entendia um pouco de escrever um trabalho científico, de ler um artigo e tal, e a gente achou que era capaz de escrever alguma coisa a mais. E a gente começou o doutorado em seguida, a gente defendeu o doutorado em 1997, o doutorado e a livre docência a gente defendeu em 2000. De forma que quando a gente começou a entender isso, achou que era fundamental escrever para ter visibilidade. Sim. Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, ele dizia assim, quem é o cirurgião lá? Quem é o cirurgião de lá? Não sei o que. Na época, mais do que hoje. Sim. Eles achavam que era mato, mas que tinha índio e tal. O índio ia no hospital, andava na rua de carro, de bicicleta. Achavam que tinha muita coisa no nosso... Não, a cidade é maior do que isso aí. Não sei o que, eu tinha que explicar para eles. Sim. Mas é porque as pessoas não escreviam. Eu ia tentar provar Entendi. que tinha um cirurgião lá, então eu procurei ver se eu achava algum artigo do cirurgião, não achei, para dizer que é o cirurgião tal, doutor tal. Eu falava, doutor não sei quem. Não conheço. Então eles não conheciam. E eu digo, tem que conhecer, porque a gente tem que começar a escrever. E a gente começou a escrever e começou a estudar muito para fazer cirurgias complexas. Então, estudava muito e entrava muito em cirurgia complexa. E depois que eu fiquei nesse período em Curitiba, eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa dessa área fora do Brasil. Engraçado. Então, a sua intenção nos registros era de trazer a visibilidade, né? Falar, a gente também faz, a gente também tem cirurgião. Exatamente. A gente não é deserto, não é mato, como vocês pensam. Mas isso aí acabou tendo uma consequência que eu acho que pouca gente consegue fazer hoje em dia, que é fazer o senhor ser uma referência nacional sem sair da sua região. Sim, um detalhe interessante, quando a gente começava a entender alguma coisa de cirurgia e via alguma coisa de cirurgia complexa, em que começou a tentar fazer coisas diferentes e mostrar coisas diferentes, mostrar uma experiência de lesão iatrogênica da veia biliar, porque aqui tinha muita lesão iatrogênica da veia biliar. Sim. Eu comecei a documentar, fotografar, fazer pequenos vídeos, começar a apresentar, então me chamavam para falar alguma coisa aqui no Maranhão de lesão de veia biliar, tal, mas ninguém me chamava para falar tipo essas cirurgias complexas, eles não falavam. Sim. De forma que a gente tinha que escrever, tinha que entrar na sociedade, porque pouca gente entrava, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Restiva, e a gente sabia que isso ia ajudar a gente a criar mais visibilidade para o nosso estado. O senhor meio que foi o cara que desmatou o caminho da cirurgia hepatobilipancreática de maior complexidade aqui no estado do Maranhão, né? Para poder ter embasamento, ter relatos, ter experiências, ter técnicas descritas. E mas pode falar, você ia falar alguma coisa. Quando a gente começou a discutir o que dava para a gente fazer por aqui, eu lembro que a gente trouxe um amigo nosso de Curitiba, que hoje mora na Suíça. Ele veio e me trouxe um negócio muito interessante. Ele falou uma frase para mim que eu não esqueço. Ele chegou aqui no Maranhão e pedi para ele fazer ele fez uma hérnia pela técnica Liechtenstein. Eu acabei sendo o primeiro também a fazer Liechtenstein no Maranhão. E ele gostou da cidade, deu uma aula, mostrou não sei o que. Ele disse assim, uma frase bem interessante, assim: Orlando, eu gostei do Maranhão. Aqui tem tudo por fazer. Eu não sei se eu chorar, porque ele quis dizer que não tem nada. Ou eu digo, poxa, então tem muito campo. Ele disse assim, na Alemanha, em Curitiba, está tudo, os protocolos, tudo pronto, ninguém vai criar nada. Então, ele quis dizer, olha, eu não estou te ofendendo, não estou ofendendo o teu estado. Eu estou dizendo que está em branco, que tu pode escrever o que tu quiser, porque aqui tem tudo por fazer.
E aí eu digo, poxa, tá faltando tudo aqui, eu vou chorar aqui. Ao contrário, ele quis dizer que dava realmente para fazer alguma coisa, dava para você fazer isso, dava para fazer aquilo, criar um protocolo disso, que era não sei o que. A gente começou a discutir isso a partir dessa visita dele. E depois eu fui conversar com ele, depois eu fui para Würzburg, onde ele está morando, ele morava na época, e a gente começou a aprender bastante coisa com ele. E é nesse momento aí que o senhor começa as suas trajetórias internacionais. Sim. Para poder aprender cirurgia hepatobiliar pancreática. Porque o senhor não tinha referência de quem soubesse aqui fazer bem vias biliares, pâncreas, fígado, então você foi caçar fora. E aí como o senhor teve ele foi o primeiro cara que ele tirou do país para o senhor poder viver essa imersão de cirurgia em outros lugares? O cirurgião do Maranhão, eles tinham formação fora e eram muito bons tecnicamente, eram brilhantes cirurgiões, mas assim, eles operavam tudo, o que deixa uma margem para você não ter um foco. Então existia o cirurgião que fazia cirurgia oncológica, ele era um brilhante cirurgião, extremamente habilidoso. Aí ele operava fígado, operava pâncreas, operava uma mama com maestria, esvaziava uma axila, fazia não sei o que, ele operava muito, olhava ele, era muito técnico realmente. Quem era esse cirurgião, professor? Quem era esse cirurgião? O professor Macatrão, brilhante cirurgião, com grandes cirurgiões que eu vi operar, ele era canhoto, inclusive, habilidoso, impressionante. E aí eu entrar em cirurgia com ele, eu via que ele operava tudo. Mama ele que operava, não sei o que, ele operava a parte ginecológica, ele operava, porque ele aprendeu muito no INCA, ele formou no INCA, e operava tudo. Mas assim, eu achava que dava para operar uma parte, e ele operava fígado bem, pâncreas bem, mas assim, era muito, a gente achava que na época... para aprofundar mais, né? Na época, assim, ele operava com muita propriedade, ele era brilhante, e eu digo, poxa, dá para fazer isso aí. E eu olhava ele, olha, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero. Sim. Tipo mama, esvaziar axila, tal, ele fazia tudo. Engraçado. Não, isso aqui eu não quero. Aí eu digo, não vou pegar isso aqui. E vou concentrar minha carga horária com isso aí que talvez vai ajudar a gente. Então, todo mundo gostava, eu era admirador e continuo sendo admirador dele, pela capacidade que ele tinha de fazer essas coisas. Tudo bem feito, mostrar para a gente. Eu olhava ali. E o Dr. Domingos Costa, que operava muito bem também. Ele operava no hospital público e no hospital privado. Todo mundo só queria operar com ele porque ele era muito conhecido. E a gente acabou pegando também um pouco do que o Dr. Domingos Costa tinha para oferecer de conhecimento. A gente aprendeu também bastante com o Dr. Domingos Costa. O professor Frazão, a mesma coisa. Então, só que eu digo, poxa, agora eu não posso pegar isso aqui, eu tenho que chegar e dar um passo à frente, porque eles já plantaram, já jogaram, você já tem isso aqui, você tem que seguir um caminho para fazer a nossa... além de nós. Exatamente, isso que é a finalidade da formação do ensino, botar a pessoa para ser melhor que você. Uma história de pai para filho, né? O filho tem que ir mais longe do que eu. E eles empurraram a gente para isso, a gente acabou tendo treinamento fora, eu acabei ficando do convívio em Curitiba, e a gente foi num congresso internacional, eles levaram a gente, foi todo um congresso nacional, eu consegui um dinheiro, não sei o quê, eu só sei que eu consegui me arrumar para ir junto com eles, que não dava para ir com eles se não fosse arrumando, economizando. E eu consegui ir lá, e eu vi assim, que dava para a gente fazer alguma coisa a mais aqui no nosso estado, e tanto que eles disseram, você vai pense em alguma coisa, não, eu quero voltar para a minha cidade, eu quero voltar e começar a fazer as coisas por lá. Daí, em 99 eu fui para o Canadá. Sim. Em 99 eu fiquei na clínica Shouldice de Canadá para aprender a técnica de Shouldice. Com ele mesmo? Com um assistente dele, chamado Cassim Degani. E isso em 1999. E aí eu aprendi, trouxe alguma coisa, eu operei bastante Shouldice, eu já tinha aprendido a técnica de Liechtenstein, aberta, e depois a gente passou muita coisa. Um detalhe interessante é que o Astro era o nosso residente também. Sim. O Astro era muito bom, o Astro aprendeu muito dessas duas hérnias que ele participou, ficou muito habilidoso, tanto que hoje ele gosta muito de hérnia, ele lembra desse período dele muito produtivo.
Ele foi com o senhor para o Canadá? Não foi. O Aston não foi, ficou aqui. O Aston... Aí, o que eu lembrava que alguns cirurgiões que queriam fazer cirurgia de hernia dessa técnica nova, vinham lá com o Aston, marcavam a cirurgia, pediu para o Aston operar, o Aston operava e eles aprendiam o ritmo da cirurgia. E aí ficou a Liechtenstein, foi uma cirurgia bem sedimentada. O Aston operou com anestesia local, inclusive. Sim. Na época, fazia cirurgia de hernia e botava o paciente para andar. Estou falando o que eu fiz aqui, eu digo que legal, se eu não fazia, ele fazia, e ele trouxe muita coisa de parede abdominal na época. Sim. Eu acho. Isso culminou com isso. Em 2000 eu fui para o Memorial de Nova York, que era um hospital fantástico. O chefe era o professor Blumgart. Sim, do livro Blumgart, do livro Blumgart. Eu fiquei com o Blumgart 2 meses. Eu fiquei 2 meses lá no Memorial, agosto e setembro, quase 2 meses, do ano 2000. E ele fazia muito fígado. E eu ia para a sessão clínica, ia para a visita, via discussão de técnica, ficava no centro todos os dias. Então eu acabei de dizer, isso aqui eu melhorei muito, isso aqui eu vou aprender a fazer, que era fígado. E um professor assistente chamado Yuman Fong, ele fazia também fígado. Critérios de Fong? Dos critérios de Fong, ele fazia muita cirurgia e fazia também cirurgia de pâncreas. Ele fazia com o pessoal. Eu comecei a assistir um pouco de pâncreas, mas eu assisti muito mais e aprendi muito mais fígado do que pâncreas lá no Memorial de Nova York. Eu acabei gostando bastante. Era a sua casa, né? Era a sua praia. Exatamente, era onde era a minha área. Só uma curiosidade, professor, em relação ao inglês, o senhor sabia, não sabia? Como foi essas primeiras viagens? É bem interessante isso, porque você pensa que sabe. Eu acho assim, hoje os nossos filhos têm outro patamar de inglês, é diferente, mas eu não falava, eu estudei bastante. Sozinho? Tinha algum curso? Tinha alguma eu estudava coisa? muito só. Uma coisa interessante é que naquela época tinha os CDs, o DVD, aquele grandão, que se botava no coisa para assistir. Uhum. Eu, além de estudar por vários materiais de inglês, eu assistia uns 1000 filmes em inglês. Eu assisti uns 400 filmes com a legenda em inglês. Sim. E assisti, eu acho que uns 600 filmes, no chute, claro, não sei se não completou, eu não anotava, sem a legenda. Sim. Para entender. E assistia muito. Você levava os filmes em inglês igual cirurgia. Você anotava tudo. Pois é. E começar a falar, a treinar, não sei o quê. E aí eu comecei a aprender muita coisa. Eu sabia que naquela época eu conseguia compreender alguma coisa do inglês e conseguia avançar nisso aí naquele período. Mas eu sempre sabia que tinha uma dificuldade e que precisava aprender mais. De forma que de lá para cá, não tem um dia que eu não pratique essas 4 ações do inglês, porque você perde mesmo. Sim. Aí, na época eu só escutava, eu não dava palestra. Mas o senhor treinou incessantemente sabendo que ia viajar uma hora, ou você já treinava porque eu treinava tinha consciência que uma hora ia precisar? Para aprender, exatamente. Os artigos, por exemplo, eu assinava a revista, eu assinava 3 revistas, a Annals of Surgery, a Archives of Surgery e a World Journal of Surgery. São 3 revistas que eu assinava e começava a ler ali o tempo todo. Tentava forçar a entender. Forçar a barra para ler, falar, tentar entender. E aí isso me levou a uma compreensão melhor. Sim. Do inglês da época. E somente anos depois que eu comecei a dar palestra em inglês fora do Brasil. Mas eu acho que é bem interessante. O aprendizado foi necessário e na marra mesmo. Muito, muito na marra. Sim. É engraçado o senhor tem um espírito de desbravador, né? Assim, a gente percebe que no começo da conversa até agora o senhor é um motor, vai desmatando, vai desbravando, vai aprendendo inglês, vai aprendendo, isso eu sempre está querendo dar um passo além, né? Não cansa de buscar um conhecimento a mais para trazer, para fazer acontecer na sua região, para fazer a sua região ser exponencial.
Aí eu vou entrar num detalhe, talvez, não sei, em relação à vida pessoal. Essa carreira incessante da cirurgia não atrapalhou? A família não cobrou? Os filhos, a esposa não pegou isso? Eu lembro, eu tinha essa viagem programada no ano 2000 para o Memorial de Nova York. É um negócio assim, triste, porque assim, eu lembro muito bem que minha filha tinha 4 anos, eu ia fazer 4 anos, que ela nasceu em 96, e ela, na semana que ia viajar, ela adoeceu e foi para o hospital. Ela internou e minha mulher acompanhou, não sei o que, Rosemarie, disse assim, eu vou largar. E tinha uma pediatra que era da minha turma, chamada Cláudia, que eu pedi para ela, Cláudia Nunes, uma pessoa maravilhosa, que eu pedi para ela olhar, acompanhar, tal, não sei o que. Mas não falei nada para ela, né? E aí minha mulher falou para ela que eu ia viajar. Mas eu não estava lá. E aí eu digo, poxa, e eu já estava pensando em cancelar a viagem para Nova York por conta dela. Foi quando Cláudia falou para mim, olha, pode deixar comigo, não suspende a viagem, que tu tá tranquilo, vai dar certo aqui. Eu viajei com dor no coração, porque eu sabia que isso ia acontecer alguma coisa. Então, eu acabei não falando isso depois para ela, depois de grande, mas ela ficou, mas só que ela era alguma coisa respiratória, que é comum na criança, e ela acabou resolveu bem, e no segundo ou terceiro dia que eu estava no estádio, ela já tinha tido alta, inclusive. Sim. Então foi uma coisa que doeu na época. Um momento... Essa é uma parte de peso mesmo que aconteceu. De abrir mão da filha para poder buscar o propósito da cirurgia. Eu sabia que aquilo ali podia mudar alguma coisa na minha vida, mas sabia que eu podia também me arrepender muito de acontecer alguma coisa pior, de ficar mais grave e tal, e eu estar lá. E teoricamente, você que imagina, pensa que a pessoa está na coisa boa, vivendo bem, não sei o quê. Não era verdade, porque a gente tinha que ralar ali na época. Na época de coisa. Porque então, a gente percebe que quem são os pioneiros de uma revolução, no caso da cirúrgica, né, aqui do nosso estado, revolução dentro do aparelho digestivo, da hepatobilia pancreática e do transplante. Então o senhor fez parte de todas, né? Assim, se for para pensar, o senhor foi trazendo mais conhecimento aprofundado de hepatobilia pancreática de forma geral, e aí a galera começou a aprender, novos cirurgiões chegando de outros lugares. O senhor traz do transplante hepático, mas eu fiquei pensando nisso. Por ser pioneiro, tem um desgaste, né, professor? Um preço. Mental, físico. E quantas vezes isso não tocou no senhor? Pô, será que não é melhor eu dar uma freada? Tem necessidade de estar nesse pioneirismo o tempo todo? Isso mexeu com o senhor em algum momento? Esses pensamentos passam na sua cabeça? Ou... Pois é, eu tinha uma carteira que eu, dia 31, todo 31 de dezembro, eu escrevi umas coisas na minha carteira, no papel, botava na carteira e fazia, eu sou religioso, eu sou católico, e fazia minha oração 31 de dezembro, entre 10 da noite, 11 da noite, até meia-noite, eu fazia uma oração e botava na minha carteira aquele papelzinho, dizendo coisas assim, tipo, ser professor titular, por exemplo, não sei o que. Então eu botei várias coisas dentro da minha carteira e que eu tirava e não olhava. Eu não olhava mesmo aquele papelzinho. Ele era bem dobrado e ficava... Na época tinha um zíperzinho, a carteira tinha um zíper, botava no zíper ali e esquecia. E só ia olhar dia 31 de dezembro. O que eu pedi ali, e se eu conseguir, para já pedir outra para começar a avançar. Então, uma das coisas... Eu anotei 3 coisas na época, não foi, evidentemente, em intervalo diferente de tempo, que era ser professor titular, que era escrever um livro e que era fazer transplante hepático. Eu tinha botado essas 3 coisas, poxa, escrever um livro, será que eu consigo escrever um livro? E eu vi Júlio Coelho escrevendo o livro, e poxa, é complexo. De forma que eu botei, não botei com certeza não botei as 3 de uma vez, eu botei em algum momento, eu pulei para o outro,
E o tempo passava e eu achava que ela parecia não concretizar essas coisas. Sim. Mas muitas outras menores acabaram concretizando, tal, de fazer alguma prova, de passar não sei o quê, de me dedicar não sei o quê, então acabou acontecendo. E isso aí me deixava pensativo, de, será que vai dar certo a gente ter que entender que precisa se preparar para aquilo? Então eu me preparava para tentar resolver aquilo ali. E eu acho que foi uma coisa que deu certo. E o transplante hepático, por exemplo, ele levou uns 8 anos, desde daquela luta para tentar conseguir gente e tal. A gente mandou, algumas pessoas saíram daqui. O Santiago foi para Barcelona. O Santiago ficou 1 ano em Barcelona e fez também esse transplante. Depois ele não passou tanto tempo depois que ele voltou que ele não quis mais. Não, professor, eu não quero mais, eu só quero captar. Depois nem captar ele não quis mais. E daí foi o José Maria. Eu tinha muito contato com o Einstein. Conversei com o pessoal do Einstein, que era o Benhu. O Benhu era um brilhante cirurgião de transplante. Eu disse, para uma pessoa para lá. Então o Benhu, o Zé Maria foi um dos que ficou com o Benhu. E depois o Osimo, por exemplo, ficou lá em Curitiba. E a gente conseguiu somar umas pessoas que pudessem ir pro Romerito, por exemplo. Sim. O Romerito foi... Eu conversei com a equipe do Einstein, ele foi para lá, pode deixar lá que ele vai ajudar a gente. Então, esse time já estava começando a preparar. O Rodrigo chegou depois, mas ele já vinha com treinamento, pediu para ficar com a gente conseguiu que ele entrasse no Dutra com um contrato, depois ele passou no concurso. E aí eu digo, agora a gente está mais ou menos animado, está começando a formar. Vai voltar, né? Aí já tinha a Dalgisa que dizia que não queria. O professor também disse, não, eu vou ajudar, mas não quero ficar no transplante, eu quero ficar só no paciente hepatopata crônica. E depois chegou a Ana e o Rogério. Sim. E a gente conseguiu incorporar um time bom, e aí foi aprovado com essa equipe em 2017. Aí 17 a gente fez em 18. O Felipe Macatrão tá na equipe, ele tem treinamento, acho que ficou bem legal. O Luiz Eduardo também tem treinamento. O Luiz Eduardo veio com treinamento. Quando ele chegou, ele já incorporou logo o Luiz Eduardo. Ficaram 6 cirurgiões. Zé Maria, Rodrigo, Romerito, Luiz Eduardo e Felipe, mas o grupo 6 era um grupo bem consistente. É um grupo muito bom. E precisa ter muita gente. Não dá para fazer transplante hepático só com 2 pessoas, não, 3 pessoas. Era isso que eu queria entrar. Muita gente para fazer isso aí. Porque às vezes o acadêmico é sonhador, né? Eu já vi um ou outro acadêmico, caramba, como é bonita a cirurgia de transplante. E eu quero fazer transplante. Eu acho legal. Acho que um dia eu quero ser um transplantador. Como se fosse algo... que um caminho simples, né? E na prática a gente vê que não é, porque é uma curva muito longa, uma curva extensa, que não é uma curva que precisa de time, de corpo para que ela aconteça. E eu fico pensando, será que o caminho de transplante basta querer, né, fazer, ou tem que entrar num grupo e subindo degrau por degrau para virar os cirurgiões de fato de ponta daquele grupo, porque vão realizar um implante em si? O que o senhor aconselharia um acadêmico que hoje fala em querer ser um cirurgião de transplante? É possível? Tem que avaliar? Quando a gente discute, tem um grupo chamado Coordenadores de Transplante de Fígado do Brasil, que eu faço parte desse grupo. Sim. Eles comentam muito o seguinte: parece que a nova geração está querendo menos entrar na história do transplante do que aquela. Sim. Os que entraram foram os pioneiros e depois mais uma outra geração ali que entrou seguindo esse ritmo. Sim. Mas os jovens, eles não querem mais entrar. Tanto que quando abre a seleção para treinamento de fellow em transplante, às vezes falta vaga. Sim. A gente tem uma pessoa nossa fazendo lá no Einstein agora, que é o Jaldo. O Jaldo foi nosso residente de cirurgia geral, muito bom. Ele está com o Marcelo Bruno lá no Einstein, o Marcelo Bruno é amigo nosso, mas não tem muita gente. Eu digo, bota o Jaldo. Ele abriu o edital para uma vaga, me mandou não sei o que, tal, não sei o que. Eu achei que, deve ter 20 pessoas, eu vou ligar para ele. Digo, Marcelo Bruno, tem um Jaldo aí que é muito bom, tal. Eu só sei que ele passou e tinha pouca gente.
Ou seja, não tem muita gente querendo por conta do transplante cadavérico, que ele não tem hora para acontecer. Sim. Tira muito a parte familiar. A qualidade de vida. Eu cheguei assim, às vezes eu chegava, eu gostava de brincar quando eu chegava lá em casa, 6 horas da manhã, depois de um transplante no Dutra, eu digo, eu estou vindo da farra ali, a cachaçada com os amigos, a gente bebeu todas, não sei o quê, porque é igual, eu chegava assim, morto, de cansado, porque é muito comum o transplante acontecer durante a madrugada, porque tem entrevista, tem não sei o que, acaba acontecendo 9, 10 horas, 11 horas da noite e vai a noite toda. O senhor acha que é isso que tem afastado as gerações de falar, não é a vida que eu quero ter, ou é a questão de, é muito tempo para eu virar um cirurgião de ponta de transplante, sim, é uma curva enorme, e talvez com outras coisas eu consiga curvar mais rápido e já estabelecer a minha rotina, minha qualidade de vida? Eu acho que essa soma leva a pessoa a não pensar em seguir muito a vida do transplante hepático. A remuneração do transplante está defasada, então as tabelas são muito antigas, o valor está muito baixo para as equipes, então a pessoa acaba não querendo mesmo. Sim. Você acaba fazendo muito porque gosta, porque quer iniciar, quer ter o pioneirismo e tal. Mas depois a gente começa a sentir isso, que muita gente acaba saindo. E os grupos que fazem muito transplante e que conseguem desenvolver, eles conseguem ter outras coisas, porque o transplante ele tem essa capacidade de trazer coisas colaterais, como fosse, o cara faz até transplante, deve fazer isso aqui muito bem, faz não sei o que, então acaba arrastando uma coisa pela outra. Entendi. E a pessoa dizer, eu sou cirurgião de transplante, eu faço transplante de fígado, tal. Então isso cria atrai um volume de cirurgias ao redor da via biliar, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que isso ajuda bastante a pessoa estimular isso aí. Não que ele vai transplantar toda semana, todo dia, vai ser uma vida exclusiva de transplante, mas tem gente que fazia, tem serviço que fazia pouco transplante em São Paulo, que sou cirurgião de transplante, mas ele operava muito hérnia, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Porque a autoridade é tão grande que qualquer coisa ele operaria, né? Exatamente, como se fosse alguma coisa dizendo que ele era capaz de fazer isso aí. E o senhor, em relação a esse estilo de vida, o senhor conhece as referências, os líderes do cenário geral do aparelho digestivo? Tem gente que consegue viver exclusivamente de transplante hepático? Só transplante? Acho que fica mais na hepatobílio, né? No Brasil não tem. Nos Estados Unidos, vários serviços que eu fiquei eles fazem só transplante, e tem serviço que eles botam cirurgião de transplantes. Ele faz o hepático, o renal, o pancreático, o multivisceral, eles fazem tudo. Então ele é o chefe dos transplantes e eles tiram a área hepatopancreato-biliar dele. E tem serviço que eles só aceitam ser o chefe se eles ficarem com a hepatopancreato-biliar. Mas uma boa parte só discute transplante. Tem amigo nosso lá em Nova Delhi, por exemplo, o Prashan, ele faz em torno de 300 transplantes intervivos por ano. 300 intervivos por ano ele faz. Então ele só faz transplante. Ele diz assim, Orlando, eu só discuto transplante. Se eu for desempregado, eu só tenho que entrar no lugar que faz transplante, porque não dá para fazer hérnia, não. É como se fosse assim, quanto mais você fecha, mais você vai tirar outra coisa tua também. Então ele faz só transplante mesmo. E ele está lá, mas também muita gente quer ele. Ele sai de um lugar, alguém já chama de outro lugar, porque ele ficou muito experiente. No transplante em si, então, é mais difícil viver só do transplante, né? Porque é ocasional, não tem como ter a rotina, não é uma coisa eletiva nem nada. Mas da hepatobílio pancreática, o senhor, por exemplo, vive apenas da hepatobílio, né? Sim. Ou o senhor não chega a operar outras cirurgias do aparelho digestivo na sua rotina, bariátricas ou refluxo. Muito raramente aparece alguma coisa, até porque a pessoa já nem procura mais. Sim, né? Já sabe que a sua atenção... Como você vai querendo uma coisa que é boa e ruim para ti. Primeiro você vai fazendo isso aqui, muita gente vai adenar e outros... não, eu estou com refluxo. Aí ele não vai dizer, não vou operar com o Dr. Orlando, não. Porque ele gosta de fígado. O fígado eu levo para ele. Isso cria um negócio que tira, mas também traz o conhecimento que a pessoa quem procura. E aí o que acontece? Quando você imagina
que é capaz de realizar um procedimento desse tipo, você aprende muito mais, você verticaliza mais. Sim. É como se você estivesse na cama, deitado é uma coisa e em pé é outra coisa. Você afunda mais quando está em pé, num ponto pequeno, do que quando você está deitado, acomodando toda a cama. Então isso eles chamam muito de verticalização. Sim. Em relação à área específica. Tanto que eles criticam muito lá fora aquela pessoa assim que atira para todo lado, que faz não sei o que, joga nas 11, então eles criticam muito isso aí, eles perguntam. Sim. Tanto que teve cirurgião de fígado que a gente trouxe aqui para o Rio de Janeiro, que a gente brincando, conversando, ele perguntou para mim assim: Orlando, você gosta mais de fígado ou de pâncreas? Ele quis dizer que eu faço duas coisas e que era para fazer só uma. Caramba, ele é cirurgião ele queria que eu afinasse mais. Ele é cirurgião de fígado. Ele é cirurgião de fígado e ele perguntou isso. Ele disse: eu faço os dois, gosto dos dois, tal, como se assim. Ele falou: não tem que ser os dois, tem que ser um. Pois é, como se ele quisesse saber o que eu estava fazendo. O que o senhor mais gosta. O que era que eu ia gostar nesse período. Caramba. É bem interessante isso aí. Que é um caminho natural da medicina, né? O senhor veio de uma geração que operava da cabeça aos pés e hoje o senhor percebe que a nossa geração não vive mais de operar tudo. A gente tem que definir quais os caminhos e dentro do aparelho digestivo, o senhor acha que isso também é importante? Ou o senhor acha, por exemplo, quem quer viver da cirurgia bariátrica? Da cirurgia de, vamos dizer assim, as mais benignas, né? O senhor acha que tem que dividir isso dentro da residência? Ele tem que ter essa clareza para poder afinar logo desde o começo? Ou deixa rolar? Eu acho que sim. Eu acho que é parte do crescimento de uma cidade, de um estado. Sim. Ela acompanha o crescimento de uma cidade, de um estado. Alguém vai chegar no meu consultório: Doutor Orlando, me diga que o cirurgião lá em São Paulo que faz só fígado. Ele pergunta desse jeito mesmo, assim. Porque se você... A população já tem essa clareza, né? E aí, a população cada dia se torna mais esclarecida. Então, ela não vai procurar uma pessoa que vai mexer com tudo. Ela vai procurar uma área específica e a cidade acaba crescendo mesmo por conta disso. Senão, eu lembro que quando a gente se formou, teve um problema. Aconteceu, um médico operou um paciente, esse paciente morreu. Eu estava acabando de me formar e teve maior confusão na mídia, não sei o que. Eles disseram muito bem, ficou nos meios de comunicação, dizendo que os melhores médicos do Maranhão eram os doutores Varig, VASP e Transbrasil. Não sei se você lembra, mas existia as companhias aéreas. Varig, VASP e Transbrasil, eram as 3 companhias aéreas da época. E que diziam que eram os melhores médicos do Maranhão. Ou seja, você pega e consulta com o Dr. Varig, vai embora, Dr. VASP, Dr. Transbrasil. E parecia que o problema era esse aí, a pessoa não tem especialista. Acabou e a gente estava discutindo agora com a professora Dalgisa, que é a brilhante hepatologista. Sim. E ela disse assim: olha, cada dia chegam mais coisas na área da hepatologia, a gente tem que acompanhar e fica mais difícil, cada dia sai mais publicação, mais coisa nova, mais não sei o que, trata, não trata. Então a discussão para uma... E ela faz hepatologia. Imagine alguém que faz gastroenterologia toda, doença inflamatória intestinal, faz refluxo, um clínico que vai entender não sei o que. Então ele vai pegar muita coisa na gastroenterologia. Então há uma tendência nos locais desenvolvidos de ter essas áreas específicas. Então, eu acho que é muito importante para uma cidade trazer especialistas para desenvolver a medicina daquela região, né? Eu fiquei no hospital lá na Coreia do Sul, no Asan, o Asan Medical Center. Eu fiquei uma semana com o professor Kim. Ele faz 8 a 10 hepatectomias por dia. Caramba! 8 a 10 hepatectomias por dia. Então é muita cirurgia de fígado e ele só sabe operar, que ele sabe tudo de fígado e opera todo dia aquilo ali. O pâncreas já é desconhecido para ele. Aí para ele nem discute, que é do lado. Ele nem discute pâncreas, que é do lado. E daí, quando você vê aquele... Aí eu fiquei também em Heidelberg. Heidelberg é o principal centro de pâncreas é chamado Centro Europeu de Câncer de Pâncreas,
que eles fazem 900 pancreatectomias por ano, que dá em torno de 5 por dia. Eles faziam 4, 5 UIPO por dia. E eu fiquei uma semana também em Heidelberg e vi que você aprende muito, que é uma imersão. Você entra e vê toda a sessão clínica desse jeito. A sessão clínica em Oslo, na Noruega, eu fiquei em Oslo. Onde é que está interessante? Eu fiquei em Oslo, no pâncreas, e a sessão clínica, e eu discuti 14 casos. Aí eu brincava com a parte de, sabe qual é o próximo caso que eu vou discutir? Um câncer de pâncreas, quer ver? E era 14 casos de câncer de pâncreas no serviço de pâncreas da Noruega, na sessão clínica. O tumor board que a gente tem, aquilo era tudo. Agora a gente começou a discutir muito o tumor board mais quebrado. Hoje já tem um tumor board gastrointestinal, tumor board da urologia, da mama, tal. Sim. Nos hospitais privados a gente consegue discutir coisas mais quebradas, que essa é a tendência. A tendência e mundial, certamente, né? vai chegar um momento em que você vai ter que fazer uma área específica para poder sobreviver numa cidade em evolução. E isso também deixa a rotina do cirurgião mais sustentável, né? Sim. Porque o seu estudar só uma coisa é mais confortável do que o seu ir de um mundo para o outro. Você vai para o estômago, você vem para o fígado, vai para pâncreas, via biliar e cólon. Então você começa a desgasta, né? Estressa. Se eu verticalizar, claro que existe o risco de não lhe procurarem por outros motivos e perder talvez um pouco de e nem perde espaço, porque como você se torna referência, acaba vindo drenando mais, né? Compensa. Mas acaba que eu acredito que é não só uma do ponto de vista de estudo mais sustentável, estudar uma coisa única, né? Mas talvez até de rotina de trabalho. Se eu tenho mais previsibilidade, se eu domina mais aquela cirurgia, consegue ter mais qualidade de vida, fazendo só um tipo de coisa, né? Eu lembro quando eu fiquei em Curitiba, tinha um hospital lá em Curitiba chamado Pequeno Príncipe. Sim. Eu não esqueço, porque o Pequeno Príncipe, tudo que você imaginava, ele tinha pediátrico. E aqui não tinha ninguém. Então tinha o gastropediatra, o neuropediatra, o endocrinopediatra, o cardiopediatra, não sei o que, pediatra. Tudo era pediatra lá, Pequeno Príncipe mesmo. E eu fiquei imaginando que se tu tem uma filha de 2 anos, 3 anos, que tem alguma coisa ginecológica, não é interessante tu mandar para o pediatra de adulto e nem o pediatra geral e nem mandar para o ginecologista de adulto. Será que ele vai tocar tua filha de 2, 3 anos? O ginecologista pediatra é o mais apropriado. É o mais apropriado. Então tu não vai deixar ninguém tocar, porque eles têm como saber, como examinar melhor maneira, melhor material. Eles têm material para verificar tudo pequeno, e eles sabem avaliar tudo do ginecologista pediatra. Isso é isso. Então hoje tem no Maranhão já várias áreas, mas na época quase não tinha. Eu lembro da Cláudia, que fez gastropediatria, ela foi a primeira, e depois começou a ter todas as áreas. Eu acho que isso é um sinal de avanço da medicina do nosso estado. Sem dúvida. Uma coisa, professor, que passa na cabeça de muitos residentes atualmente, pergunta polêmica agora, em relação à formação em endoscopia. É claro que agrega fazer isso tudo e mais endoscopia, mas a gente tem visto que a endoscopia não é mais necessariamente uma subespecialidade da cirurgia do aparelho digestivo. Hoje a gente pode fazer cirurgia geral e cair direto para a endoscopia. O senhor acha que esse é o caminho mais ideal para quem realmente quer viver endoscopia? Porque pelo que o senhor falou agora, o cara quer fazer tudo e agregar a endoscopia junto, talvez não seja tão sustentável, né? Então hoje o senhor acha que o mais apropriado, na sua visão, é fazer cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia, ou cirurgia e endoscopia direto? As sociedades, elas estão cada vez mais querendo ter a sua área como especialidade. Sim. E quando não consegue, tentam botar como área de atuação, por exemplo. Sim. Eu quero ser área de atuação. Por exemplo, a cirurgia bariátrica acabou entrando nisso, a cirurgia oncológica, não sei o que. Então, eles conseguem. E a endoscopia, ela está fazendo tudo para criar uma área isolada de endoscopia, para tirar dessa necessidade da área básica.
Então, para a gente é interessante o cirurgião que tem o conhecimento de endoscopia, é interessante o gastro que tem conhecimento de endoscopia. Tanto que algumas pessoas que fazem gastro e depois fazem hepatologia e não entram na endoscopia, acham a necessidade de fazer endoscopia, porque a endoscopia, teoricamente, ajuda muito na parte de treinamento e no conhecimento, e contribui alguma coisa do ponto de vista financeiro e tal, porque eles conseguem fazer procedimento. Sim. E quando não faz procedimento, parece não ser tão bom, mas acaba tendo muito paciente nessas áreas. Entendi. Mestre, acho que o papo foi extremamente produtivo. Deve ter clareado a cabeça de muita gente que está assistindo em relação à vida da hepatobílio, transplante hepático, sobre a verticalização da medicina. De repente a pessoa tem que ter consciência disso desde a faculdade, né? Então eu acho que para quem está em casa e pensa no caminho da cirurgia hepatobílio pancreática, no transplante, deve ter despertado muitas coisas aí, muitos insights, deve ter dado muita luz aí na vida deles. E aí, para finalizar, queria que o senhor deixasse um recado para quem pensa em seguir a cirurgia hepatobílio pancreática. Qual o recado que você dá para a nova geração que está entrando nesse mundo? O que a gente tem observado no contexto dessa área, existe uma sociedade chamada Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepatopancreato-Biliar. Eu fui o presidente dessa sociedade brasileira anos de 2014 e 2015. E essa sociedade é uma sociedade forte e que quer ser independente. A residência médica, por exemplo, do Hospital Universitário Presidente Dutra, que é de cirurgia digestiva, há muito tempo eles falam que a parte mais forte é a parte hepatopancreato-biliar, porque nós fazemos cirurgias complexas, nós temos pelo menos 5 cirurgiões bons que fazem cirurgia de grande porte de fígado, pâncreas e via biliar. E acaba que a gente consegue muito paciente porque a gente tem um núcleo do fígado. Para aquelas pessoas que querem fazer cirurgia digestiva, a gente aconselha a ter esse tipo de treinamento. Você tem que ter treinamento da parte de fígado, treinamento de via biliar, treinamento de pâncreas e treinamento em transplante. Há uma tendência, a gente está tentando organizar do ponto de vista nacional com a sociedade brasileira para criar um fellowship nessa área que seria 1 ano a mais ou 2. Alguns já estão fazendo, mas falta definir mesmo, eles botam fellow em transplante ou fellow em hepatopancreato-biliar. E aí eles estão oferecendo para quem quiser ofertar no seu serviço 1 ano a mais de hepatopancreato-biliar, que a gente chama de HPB, mais transplante, e eles estão botando os requisitos, o número de cirurgia que a gente faz e tal. E qualquer serviço que tiver condição pode aplicar, e se satisfazer as necessidades, pode fazer mais 1 ano. Ou seja, não dá para ele dizer que ele é cirurgião hepatopancreato-biliar no serviço como o nosso, mas dá para ele dizer que tem muito procedimento. Sim. Mas, se a gente aplicar para fazer isso, ele pode dizer, olha, eu saí com área de atuação em hepatopancreato-biliar e consigo fazer isso aí. Então é bem interessante. E ao contrário, muita gente faz digestiva, tem muita bariátrica lá nossa, o Roberto Cunha é o chefe nessa área, no nosso serviço, e eles fazem mesmo, acabam fazendo e saem muito bem preparados em cirurgia bariátrica, por exemplo, mas eles veem muita coisa de hepatopancreato-biliar. Nesse momento ele tem essa escolha, e se for aprovado essa história do hepatopancreato-biliar, só vai ficar aquela pessoa, não, eu quero mais 1 ano, eu quero mais 2 anos de hepatopancreato. Aí ele vai ficar com muito mais forte nessa área. E eu acho que o Brasil precisa, porque tem muitos lugares do mundo tem isso, eu acho que a gente precisa seguir com esse objetivo de tentar fragmentar um pouco mais a nossa área e formar melhores profissionais para o nosso estado. É isso. Mestre, foi uma honra ter você aqui no nosso papo. Você que é uma referência, que é um desbravador, um pioneiro do mundo cirúrgico, do mundo médico, sem dúvida uma referência para o nosso país, uma referência internacional. Então, para a gente é uma honra muito grande. E agora a gente consegue aí, com esse podcast, eternizar a sua história. Está gravado agora, como o senhor começou, suas decisões, suas grandes referências. E a gente espera que suas mensagens tenham impactado muita gente aí em casa. E a galera que está em casa, não deixa de se inscrever também no canal, deixar o like. E é isso. Um grande abraço a todos
e até o próximo episódio.